Meus irmãos e minhas irmãs, a paz do Senhor, mais uma vez estamos aqui através do canal EBD Ação para mais uma lição desse terceiro trimestre de 2023. Estaremos estudando a lição de número 6, datada do dia 6 de agosto de 2023, com o título A Desconstrução da Masculinidade Bíblica. O textuário está em Gênesis 2,15. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. A verdade prática. O homem foi criado com qualidades que expressam virilidade, responsabilidade e liderança. Então, hoje, uma lição falando da desconstrução da masculinidade na nossa sociedade, removendo assim os marcos judaico-cristão do papel do homem, que hoje são questionados, são relativizados, são desconstruídos. E, como sempre, o nosso amigo evangelista irmão Wesley para comentar conosco esta lição. A paz do Senhor, irmão Wesley. A paz do Senhor, pastor Gesiel, a paz do Senhor, assinantes do canal EBD em Ação, a paz do Senhor, irmãos que semanalmente têm nos acompanhado, inclusive, pastor Gesiel, um testemunho do pessoal do curso básico de teologia que diz que tem acompanhado, inclusive compartilhado e tem servido de muita ajuda para eles, as aulas que aqui estão sendo ministradas. Que bom que o canal tem contribuído, com alguns alunos, alguns professores, Sempre a gente tem ali comentários no canal de pessoas falando desta oportunidade de aprenderem mais. Então, você que ainda não é inscrito no canal, inscreva-se no canal para receber, assistir os vídeos, ative o sininho, porque quando você ativa o sininho, você é notificado de novos vídeos quando postamos. A masculinidade bíblica é o tema, irmão Wesley, de hoje, e o comentarista começa falando que a criação divina do ser humano, Deus é o criador de todas as coisas, tanto no céu quanto na terra, e o livro de Gênesis registra a criação do ser humano com o sexo masculino e o sexo feminino, o macho e a fêmea. E ainda a diferença que há entre o macho e a fêmea, mas um detalhe, que a gente já começa discutindo isso aqui, porque a questão da inferiorização da mulher, ela não é a Bíblia que faz isso, nem o cristianismo, mas foi com o decorrer aí da sociedade, o aumento da sociedade, a corrupção, que levou a mulher para um sexo mais frágil, como eles dizem, com seus limites inferiores ao homem. Mas o que nós observamos na Bíblia é que o Senhor Deus fez o macho, a fêmea, e os dois, ambos, a sua imagem e a sua semelhança. Exatamente. A completude do ser humano é macho e fêmea. Quando nós falamos da criação do homem, quando se fala da criação do homem, está falando sobre a criação do ser humano. E Deus, ao criar o ser humano, a sua imagem e semelhança, ele os fez macho e fêmea. Ou seja, a semelhança de Deus não é só o homem, também não é só a mulher. É a completude desse ser humano que se complementa, sendo macho e fêmea. E aqui já quebra de cara aquela situação onde as pessoas dizem que a Bíblia caracteriza a mulher como inferior ao homem. Não. Ambos são imagem e semelhança de Deus, inclusive nenhum dos dois sozinhos são capazes de ter essa imagem do Senhor, porque a imagem dele complementa-se no homem e na mulher. E o texto diz que marido de uma só mulher, a mulher deixará os seus familiares, se unirá ao seu marido, mostrando aí um casamento monogâmico também. Exatamente. Uma unicidade, Deixará o homem seu pai e a sua mãe e unir-se-á à sua mulher. Ou seja, ali na questão do casamento, que foi instituído por Deus também ali já logo, após a criação do ser humano, é exatamente para que haja essa unicidade desses dois seres, dessas duas pessoas, complementando aí para fazer aquilo que nós chamamos da instituição mais forte da sociedade, que inclusive mantém a sociedade, que é a família. É a família. E já no segundo ponto aí, para não alongar muito a nossa conversa, que temos muitas coisas para falar hoje, as características da masculinidade. Eu acho que é aqui que a sociedade, as feministas e outros movimentos e segmentos, eles tendem a pecar. Porque o que a Bíblia apresenta entre o homem e a mulher são papéis distintos. Papéis, ou como o comentarista colocou aqui, características da masculinidade que são
diferentes das características femininas. É lógico que são diferentes. A mulher é diferente do homem, o corpo, os sentimentos, os sentidos, o sexo, a percepção, a força e tantas outras questões são diferentes. Agora, Exatamente. a Bíblia dotou o homem, Deus, ao criar o homem, Deus lhe confiou duas tarefas primárias e essenciais, que era cultivar e guardar. Era a responsabilidade do homem cultivar e guardar a terra, né? Exatamente. O jardim lá. E as outras duas características que nós vemos isso durante a sociedade é que o homem seria o provedor e o protetor da sua família. Exatamente. Levando assim essas duas características diferentes que são dos papéis das mulheres, né? Exatamente. E inclusive, como provedor e protetor, encontra-se essa figura primária já lá no Gênesis. Por exemplo, quando ele diz que o homem deve cultivar a terra, esse cultivar tem a ver com a provisão que o homem deveria levar para a sua família, e o guardar com a proteção. Então, essa é a característica do homem. O homem bíblico, o homem que tem uma masculinidade bíblica, é um homem que protege, é um homem que provê para a sua família. A responsabilidade da provisão no lar está com o homem. Não estamos dizendo com isso que a mulher não deva ajudar nisso, que o mercado de trabalho deve ser só para o homem, não. A mulher pode inclusive ganhar até mais que o homem, não tem problema nenhum, desde que se entenda que a responsabilidade da provisão no lar é do homem, E isso nós vemos, por exemplo, quando o homem pecou juntamente da mulher, Deus falou: do suor do seu rosto você vai agora se alimentar da terra. Com o suor do teu rosto você há de arar, há de lavrar e há de tirar o sustento da terra. Essa foi uma sentença ao homem, ou seja, porque agora o homem, para que ele pudesse, dentro desse processo divino correto para a masculinidade, que era prover, por ocasião do pecado não seria mais tão simples assim, mas a provisão deveria vir através de muito suor, suando a camisa, como dizem em nosso tempo, e na linguagem bíblica, suando o seu próprio rosto. Suando o seu próprio rosto. E, como você disse aí, a mulher, ela tem esse papel de adjuntora, ajudadora. Exato. Ajudar, não impede a mulher ajudar Com os certeza. papéis, das características do homem ali, né? Agora, o machismo é que tem inferiorizado, desonrado as mulheres. Nós não defendemos o machismo. Agora, a Bíblia, ela enaltece a figura da mulher. O profeta, o rei sábio Salomão, ele mostra que honra das mulheres. Ele diz assim, nesse aspecto, a Bíblia ensina ao homem a honrar a mulher com toda a sua dignidade. É o Salomão. Ele fala: goza a vida com a mulher que ama, mulher virtuosa quem achará. Ele vai falando das características da honra que a mulher tem no papel da Bíblia. Exato. Eu não entendo aonde que a Bíblia ela desonra a figura feminina. Então, não há essa desonra. Inclusive, Deus coloca uma responsabilidade muito grande sobre o homem, que é exatamente essa tarefa de proteger a mulher, proteger a sua casa, proteger o seu filho e a sua prole como um todo. E essa proteção, ela tem que ser em todos os sentidos. O homem tem que proteger a casa de perigos constantes, como Moisés, por exemplo, ali, ele protege, né, quando a sua esposa, juntamente de outras das suas irmãs, foram ali para dar água às suas ovelhas, e tinha alguns pastores ali que estavam atentando contra a vida e contra o rebanho delas. Moisés se levantou para protegê-las. É a figura de um homem protetor. O homem tem que proteger a sua família dos perigos, proteger a sua família de alguma coisa que possa ali oferecer riscos, não somente físicos, mas também espirituais, riscos teológicos. O homem, inclusive, tem essa responsabilidade de guardar, né, de proteger, de prover e sobre tudo isso guardar. Deus colocou o homem praticamente não para ser um segurança, né, mas para proteger a sua casa. É por isso que o homem foi dotado de mais força, o homem foi dotado com uma aptidão física maior, que é exatamente para proteger aquilo que é a mulher. Agora eu pergunto, né, tá certo que a gente não tem aqui, não fazemos juízos de valores com relação a homem e a mulher, mas, biblicamente falando, Deus considera a mulher mais sensível e por isso ele colocou o homem para protegê-la. Perceba como que é um privilégio gigantesco para elas, né, essa proteção. E só mais um ponto aqui, pastor, ainda. Quando a gente fala de patriarcado, né, o patriarcado, por exemplo,
que as feministas dizem que é o problema do mundo, né? A opressão do patriarcado. O patriarcado, como a sociedade ela estabeleceu, não é aquilo que biblicamente foi estabelecido por Deus. O patriarcado do qual Deus estabeleceu para uma família, para a sociedade, é de um homem que cuida e protege do seu lar, assim como nós estamos aqui falando. Não é aquele homem bruto, grosso, que pode ficar com quantas mulheres ele quiser, que pode, por exemplo, tratar a mulher com leviandade, não considerando aí toda a sensibilidade que existe em uma mulher. Não é esse patriarcado bíblico. O resgate, quem sabe, do patriarcado que nós temos que fazer, não é desse patriarcado. Por exemplo, nós estamos vendo hoje, a gente vai falar sobre isso. É verdade. Nós observamos, quando você disse aí sobre o homem que protege a família, que se entrega para a sua mulher, que o comentarista colocou isso como a liderança masculina. Ele colocou nesse tópico, essa referência que você citou bem. Então ele diz assim, que Deus confiou ao homem a responsabilidade da liderança. A liderança da casa, a liderança do lar. E na Bíblia, Deus é a cabeça de Cristo, Cristo é a cabeça do homem e o homem é a cabeça da mulher. Na Bíblia é assim. Agora, o movimento feminista de viés neomarxista considera esse modelo como um sistema machista opressor. Aí que entra a tua fala, quando eles dizem que o patriarcado é um sistema de opressão que oprime as mulheres, que não valoriza a sexualização feminina, os direitos das mulheres, e que foi o homem. A Bíblia foi escrita por homens e os homens eram machistas, e esse tipo de patriarcado fizeram com que as mulheres fossem relegadas apenas ao lar, ao fogão, a cozinhar e a criar os filhos. É só essa a situação das mulheres. Mas quando nós analisamos pela Bíblia o papel da liderança, para o homem a responsabilidade era muito maior, foi exigido mais. Né? Quando diz assim, ao contrário dessa falácia, o apóstolo Paulo revela que o homem deve liderar a sua casa do mesmo modo que Cristo lidera a igreja. Aí ele vai explicar como que Cristo liderou a igreja. Se entregou por ela, morreu para que a igreja tivesse hoje a liberdade. Então o homem, assim como Cristo, deve se entregar de uma forma a se desgastar para que a sua mulher tenha o direito de viver com liberdade. Então, nesse sentido, o exercício da liderança do homem evidencia virtude com fortaleza, sabedoria, coragem, amor e respeito. Agora, quando nós vemos no patriarcado bíblico, né, pelos patriarcas, Abraão amou Sara, Jacó amava Raquel e fazia os pedidos dela. Isaac orou pela sua esposa, que era estéril. Então, o patriarcado que eles falam não é o patriarcado bíblico. O patriarcado que nós vemos ali é um patriarcado de proteção, de provisão, de amor, mas de liderança. Agora, muitas, dentro do feminismo religioso, nós falamos em programas passados, que houve uma reivindicação de uma liderança religiosa dentro das igrejas. Isso passou a acontecer depois que as feministas se manifestaram e fizeram suas reivindicações em Nova York, com 100 mulheres. Depois, a Shulamit Firestone, Judith Butler e tantas outras mulheres feministas começaram a aparecer com escritos de relevância, que quando houve o Conselho Mundial de Igreja, de todas as igrejas do mundo, ali eles deliberaram para pautar pautas feministas. Então, colocaram então a liderança de mulheres pastoras também. Mas você vê a questão das estatísticas, como que funciona o papel das pastoras e do homem. Eu acho que o homem tem mais, vamos dizer assim, mais força. Não que a mulher seja fraca, mas é que o papel dela não é esse, é de proteção. O que protege uma mulher que é pastora, que é uma líder? Se ela não tiver alguém que seja a figura masculina para poder dar o norte, como a Bíblia apresenta o homem como cabeça. Aí as pessoas que não acreditam na Bíblia, mas a Bíblia foi escrita por homens machistas, homens que devoraram o patriarcado, então ela está toda cheia de preconceito. Mas quando você lê é diferente, né? Você vê Cristo acolhendo as mulheres, dando valor para elas, dando voz, dando destaque para as mulheres. E o cristianismo foi quem fez esse resgate da mulher. Exatamente. Que estava longe e que não tinha direitos para nada, inclusive na religião. E Cristo traz as mulheres. Agora, elas dentro da religião, dentro do lar, elas têm o seu papel definido já pela Bíblia. Exatamente. E como o senhor muito bem disse aí, o homem, além de ser o provedor, além de ser o protetor do lar,
ele também é aquele que se sacrifica. Como Paulo muito bem aqui apontou, existe Cristo, que é a cabeça do varão, e o varão é a cabeça da mulher. E sendo assim, esse varão, ele deve, assim como Cristo fez, por amor à sua noiva, se entregou por ela, né, se sacrificou, esse homem também deve assim se entregar pela sua esposa em amor a ela, para protegê-la até o ponto de se sacrificar por isso, inclusive. E aí, como a gente estava falando, o senhor muito bem apontou a questão do patriarcado bíblico. O patriarcado bíblico é esse, do homem que guarda, do homem que provê, do homem que se sacrifica pela sua esposa, pela sua mulher, pela sua família. Não é simplesmente um patriarcado opressor que vai colocar a mulher ali como sendo inferior a ele, e para que isso se estabeleça, acontece até abusos, né? Paulo está colocando aqui uma cadeia, onde o homem, ele serve a Cristo, e Cristo, então, sendo o Senhor deste homem, o homem tem uma missão em Cristo, que é glorificar a Deus, e tendo essa missão em Cristo, que é glorificar a Deus, a sua mulher também vai fazer parte dessa mesma missão, e daí vem o termo submissão, ou seja, tem uma missão de Deus para o homem, a mulher está sob a mesma missão, submissão. Submissão está unido numa mesma missão, Exatamente. só propósito, né? Não é machista. Não é machista, isso não é. No segundo tópico da nossa lição, a erosão da masculinidade. Aí o primeiro ponto, a apologia à homossexualidade. E em tempos pós-modernos, o comentarista diz que a ideologia de gênero faz contínuas investidas de legitimização da homossexualidade. Esse conceito ignora as características físicas, biológicas, alegando que o ser humano nasce sexualmente neutro. Essa concepção invalida a criação, né, e ensina que a identidade de gênero e a orientação sexual independem da anatomia. Assim, não aceita que os órgãos do sistema reprodutor humano sirvam de parâmetro para a sexualidade. Como consequência, a sexualidade antinatural é incentivada. Você vê isso também, irmão Wesker, que é um incentivo à homossexualidade. Você concorda com o comentarista que sejam as mídias, jornalistas, política, a sociologia, as ciências, os ensinos, a educação em si, elas fazem uma apologia à homossexualidade? Com certeza. Uma tentativa aí de, inclusive, sensibilizar o homem para esse tema. E isso, de alguma forma, traz ali uma série de incentivos aos homens, porque se você tem a ideia de apenas dois gêneros, né, por assim dizer, os sexos, que é macho e fêmea, o homem tem que assumir a responsabilidade dele de homem, e aí ele vai agir como tal. Certo. Quando isso é relativizado e nós temos fluidez de gêneros, o homem, antes de tudo, agora ele tem que pensar, mas o que eu sou? Né? E como eu estou diante dessa sociedade? Será que eu sou o homem mesmo? Será que eu sou um homem que nasceu no corpo do homem? Ou será que eu sou uma mulher no corpo de um homem? E isso faz com que o processo dessa conscientização masculina ela seja retardada. E aí a gente tem uma série de problemas. É uma apologia à homossexualidade que faz, inclusive, a gente pensar com relação à heterossexualidade como que sendo inferior à homossexualidade. Eles estão, de alguma forma, fazendo uma apologia à homossexualidade e colocando isso como um privilégio que daqui a pouco será vergonhoso ser heterossexual. E a gente percebe, como o senhor muito bem disse, que existe um incentivo, um apelo da mídia, da indústria cinematográfica, da indústria da moda. Hoje é comum nós vermos aí, nos grandes rincões da moda, o homem se vestindo como uma mulher, ou tendo parte masculina e feminina dentro do seu próprio traje. Isso é uma apologia à homossexualidade. Agora, Moés, quando ele diz assim, na revista, que o ser humano, dentro desses alegamentos desses movimentos, falando sobre a homossexualidade, que o ser humano nasce sexualmente neutro. Eu vejo assim, que por muito tempo o movimento homossexual tentou provar por A e mais B que a pessoa nasce gay, nasce um homossexual.
e foram através das ciências, mas a biologia não dá essa prova. Os biólogos sérios não dão essa questão aí. Você vê, tem um livro de um doutor geneticista, um americano, que ele até escreveu um livro, Nascido Gay, um americano, é um doutor na área da genética. E ele diz assim que só há cromossomos masculinos e cromossomos femininos, não tem um neutro, não tem um cromossomo homossexual, só o macho e a fêmea, assim como só há o homem e a mulher e órgãos reprodutores masculino e feminino, não há um terceiro, um meio ali. Então, quando a ciência não conseguiu provar, aí eles partiram para a psicologia. Agora vem com a questão de gênero, dizendo que não, por mais que a pessoa nasça num corpo masculino, mas a alma dele pode ser feminina. Por quê? Porque a alma não pode levar em laboratório para dizer, detectar qual que é a questão dela, se é uma alma fêmea ou não. Então, a personalidade, ela não é levada em um laboratório para analisar a sexualidade dela. Então, eles dizem assim que a pessoa pode ter uma alma masculina ou feminina ou no corpo errado, no corpo de macho ou de uma fêmea. Então, a questão da neutralidade aí também, que é a ideologia de gênero hoje, né, na pós-modernidade, é pregada com vastidão aí, né? Exato, a ideologia de gênero, essa questão da apologia à homossexualidade é uma ramificação ou um braço da questão da ideologia de gênero. E aí a gente tem a questão do gênero fluido, né? Ou seja, às vezes a pessoa ela vai se tornando, né, de acordo com o tempo e com os acontecimentos. Às vezes eles vêm com o argumento de que as pessoas já nascem assim. Depois não, você pode... Agora a questão inclusive é essa, né, de gêneros fluidos. Pode ser que você seja homem hoje, tem até já pessoas da ideologia de gênero que diz que você pode, por exemplo, com o gênero fluido, ser homem de dia e mulher à noite, ou vice-versa. Sim. E aí a gente percebe como essas coisas vão chegando a níveis inimagináveis e aquilo que cientificamente é provado, biologicamente também é comprovado, que o senhor muito bem apontou aí, dos cromossomos, cientificamente o que a gente tem é isso. O que passa disso é só questões focadas no homem para que possa de alguma forma aí elevar uma ideologia que não tem parâmetro nas escrituras, claro que não, e nem na ciência. Mas eles têm tido isso como verdade, inclusive o contexto que nós vivemos é de pós-verdade, como aqui já dizemos, e para eles o que importa então não são os fatos, mas o que se faz com esses fatos e como se interpretam. Então eles interpretam assim, que o gênero é fluido e assim eles estabelecem a sociedade. E isso é uma desconstrução da masculinidade bíblica, da masculinidade social, inclusive, e a gente não sabe, inclusive, onde isso vai chegar. Ainda bem que tem a igreja ainda, o cristianismo, para dizer aqui algumas coisas e verdades, muito embora o nosso argumento não possa mais ser levado em debate público por conta do princípio religioso, mas, mais uma vez, repetimos, o discurso deles também porque cientificamente não se prova nada com relação a isso. Então, estão trocando uma religião pela outra. Sim. E apesar disso, dessa desconstrução da masculinidade, você concorda com o que o autor disse, que as responsabilidades são negligenciadas? Com isso, os homens que são incentivados a essa desconstrução, essa relativização dos papéis masculinos, né? Que hoje parece que ser um macho é um problema na sociedade, né? Quando você se posiciona, inclusive com as suas características, parece um problema. E com isso, o autor diz assim que há algumas responsabilidades negligenciadas. Há indivíduos que não querem mais trabalhar, a cidadão que não quer mais trabalhar, tem aversão ao trabalho, né? São pessoas desequilibradas, de duplo ânimo, vacilante, inconsequente, que vão para as noitadas. Há um desajuste familiar. Inclusive, o divórcio vem por causa dessa aversão e desse desajuste familiar, não é? Exatamente. E é por isso que se estabelece, e nisso também, a desconstrução da masculinidade. Porque o homem agora, ele não tem aquilo que chamamos de responsabilidade, ou o que era a sua responsabilidade com relação ao que nós dissemos aqui no primeiro tópico, que é guardar, proteger, prover, cuidar, sacrificar. Quando essa responsabilidade é tirada do homem, o que vai sobrar? E aí, perde-se essa responsabilidade ou ela é negligenciada de uma tal forma onde
a família, ela não tem aquela figura protetora. E isso é uma desconstrução tal e faz com que as pessoas percam ali a responsabilidade do que diz respeito aos seus papéis. Se nós não temos, por exemplo, um homem hoje que seja homem de fato e de verdade, macho, como o senhor muito bem apontou, e a gente não está falando aqui daquele macho rude, rústico, né, bruto, como vai dizer aí até, inclusive, as músicas, não é esse tipo de masculinidade que nós estamos falando, mas daquele homem que assume a responsabilidade, daquele homem que já desde cedo tem sido orientado que quando ele for constituir a sua família, ele vai ter que ser o provedor, o protetor dela. Hoje nós estamos vendo a sociedade criando os seus filhos, homens, de uma forma onde eles não têm uma responsabilidade ali já desde o início para que quando crescer ou para que quando forem construir as suas famílias sejam responsáveis. Eles vivem a vida toda na tela de um celular, na tela de um videogame, ou seja, estão jogando videogame até tarde, estão aos 20 anos ainda na frente do videogame. A gente tem, por exemplo, uma infantização do homem, que é exatamente nessa questão da responsabilidade negligenciada. E isso não é distante de nós, e a gente percebe como a indústria cinematográfica se utiliza dessa infantização do homem para promover os seus filmes e os seus temas. Por exemplo, os recordes de bilheteria são os filmes que trazem aí a ideia de que quando nós éramos crianças, nós brincávamos ali com Homem-Aranha, com o Superman. Hoje ainda é recorde de bilheteria, porque existe uma infantização dos homens. Ou seja, os homens parecem estarem sempre vivendo num mundo fantasioso, onde ele nunca assume a responsabilidade da sua vida e sempre procurando por um herói que possa fazer isso por ele. E aí a gente tem uma série de problemas. Uma série de problemas, inclusive crise de liderança, né? Porque Exato. se os homens não querem, são incentivados, a gente começa pelas famílias que são dirigidas pela mídia, pelo que dizem na atualidade, não corrigir os filhos quando pequeno. Aí quando não corrige os filhos quando pequeno, esses meninos não têm responsabilidade, não tem alguém para dar um norte para eles, para o estudo, para o trabalho. Quando não tem a figura paterna é desconstruída, como mostra aí a figura paterna, o problema do patriarcado é uma opressão das mulheres, então as crianças nascem com a aversão de quererem ser pai, porque não tem uma figura, um referencial de um pai protetor e provedor, ou de uma mãe amorosa e que zela. Então há uma crise de liderança nos lares, há uma crise de liderança nas igrejas, podemos dizer assim. Muitos homens não têm tomado o papel definitivo de líder estabelecido nas igrejas, então isso é um problema também no meio das igrejas, quando ele não se posiciona, quando não lidera, quando não provê, quando não toma a frente da sua responsabilidade, ou chamam para si a sua responsabilidade. E isso na sociedade de uma forma geral, né? Isso. E na sociedade afeta, inclusive, a igreja. E se a gente estivesse vendo essa desconstrução da masculinidade só lá fora, né, na sociedade e não dentro da igreja, seria um problema. Mas o problema ainda é maior, como nós vemos isso acontecendo dentro dos nossos arraiais. Essa perda da masculinidade, essa desconstrução. Pat Morley, ele apontou uns dados assustadores em ocasião dessa desconstrução da masculinidade. E antes, né, de a gente estar estudando sobre o espírito da Babilônia, ele já falava com relação à investida do inimigo exatamente nos homens. E aí, dentro das igrejas, segundo ele, em pesquisa feita, essa nos Estados Unidos, mas acredito que não deva ser muito diferente da nossa aqui do Brasil, mas estudos mostram, segundo ele, que para cada 10 homens, em média na igreja, 9 terão filhos que abandonarão a igreja. Porque exatamente não assume a responsabilidade teológica de proteger espiritualmente. 8 não encontrarão satisfação em sua vida profissional. 6 pagarão a quantia mínima de seus cartões de crédito. 5 terão um sério problema com pornografia e 4 irão se divorciar. Todos os 10 enfrentarão tremendas lutas para equilibrar trabalho e família. A realidade é que a maioria dos nossos homens não tem uma vida devocional consistente. Pouquíssimos têm pensado no que realmente significa amar as suas esposas como Cristo amou a igreja,
Como consequência, os homens não têm pensado em preencher as necessidades de suas esposas ou de seus filhos. Ele aponta algo mais interessante. Pat Moore coloca as coisas da seguinte forma: você pode imaginar, de alguma maneira, um mundo estando correto, a não ser que a igreja esteja correta? Pode-se pensar em um mundo fazendo alguma coisa de bom para a sociedade como um todo, a não ser que a igreja esteja agindo de forma correta? Ele diz que isso é impossível. Você pode imaginar alguma igreja estando correta, a não ser que famílias estejam corretas? Porque o que a gente vê na sociedade, às vezes, pode ser um reflexo da igreja, e da igreja, sem dúvida, é reflexo das famílias que essa igreja compõe. Você pode imaginar de alguma maneira famílias estando corretas, a não ser que seus casamentos estejam corretos? A gente tem desconstrução da família, a gente tem desconstrução do casamento, homens que não assumam as suas responsabilidades. Você pode imaginar, de alguma maneira, casamentos estando corretos, a não ser que os homens estejam corretos? Existe casamento correto se os homens não assumirem a responsabilidade de um lar de forma correta? Você pode imaginar, exatamente, você pode imaginar de alguma forma alguma coisa que tenha maior potencial de mudar o mundo, a não ser que o homem esteja correto? Há, de alguma forma, potencial em alguma outra coisa para mudar o mundo que não seja o homem? É claro que aqui a gente deve também colocar com relação às mulheres, mas percebam como que a desconstrução dessa responsabilidade leva não só a igreja, mas a sociedade como um todo a sérios problemas. Quando os antigos queriam, por exemplo, oprimir um povo, eles davam pouca comida, eles davam uma comida diferente, porque se esse povo fortalecesse e de alguma forma eles ficassem mais poderosos e fortes em alimentação e em qualquer outra coisa, e até psicologicamente, para que eles continuassem sendo oprimidos seria um problema. E o que eles fazem então? O que nós temos visto na sociedade? Um enfraquecimento da figura do homem. Um homem que em alguns aspectos é até mais sensível do que uma mulher. Esse é o carro-chefe, o prato cheio para toda e qualquer opressão. E ele prossegue. Qual a razão de um ministério focado completamente em homens? E aqui, diga-se de passagem, né, queremos aí, inclusive, parabenizar o ministério que recentemente compôs aí para fazer uma diretoria com uma equipe, né, que vai trabalhar com o Ministério de Homens, né, que é algo que nós não tínhamos aqui. E é necessário, né, que se aplique esses temas e que seja voltado para isso, esses trabalhos, que aí nós teremos um proveito gigantesco. E aí ele diz: qual a razão de um ministério focado completamente em homens? Apresentamos aqui uma interessante estatística que pode muito bem responder a essa pergunta. Ele diz: quando uma criança assume um compromisso com a igreja, diga-se de passagem que eu assumi meu compromisso com a igreja ainda na minha adolescência, e quando criança eu ia na escola bíblica dominical. Eu posso ser parte dessa estatística aqui. 2% apenas da família envolve juntamente com uma criança quando ela se envolve com as coisas da igreja. Quando uma mulher ou uma mãe assume um compromisso com a igreja, apenas 17% da família se envolve juntamente com ela. Isso aí, 17%. Por exemplo, uma mãe vai lá, aceita Jesus, ou ela assume um compromisso com a igreja, quem vai acompanhar ela, estatisticamente, apenas 17%. Da família dela. Exatamente. Agora, quando um homem ou um pai assume um compromisso com a igreja, 93% da família envolve juntamente com ele. Mostrando o papel da liderança, cabeça do lar. De influência, de cabeça, exatamente. Percebam como essa desconstrução da masculinidade tem um alvo. É enfraquecer principalmente as famílias. A família, porque enfraquecendo as famílias, enfraquece a igreja. Exatamente, né? Perfeito. Exatamente. Famílias destruídas, famílias arruinadas, igreja destruída e arruinada também, porque a igreja é composta de famílias, né? Exatamente, perfeito. E muito bom essa estatística que você trouxe aí, Moés. E já caminhando para o final da nossa lição, esse terceiro tópico aqui, o comentarista quis trazer alguns símbolos bíblicos de masculinidade. E ele cita Boaz, se bem que ele poderia citar diversos outros textos, que a Bíblia está recheada de símbolos de masculinidade e preceitos bíblicos. E ele fala do modelo de generosidade. De Boaz. De Boaz, porque a Ruth está voltando ali, Ruth e Noemi, elas estão voltando da terra de Moabe, estão voltando viúvas, e Boaz está ali em Belém,
é um fazendeiro, um solteirão, e ele então percebe que Ruth é viúva e a lei de Moisés dizia que deveria cuidar dos órfãos, das viúvas, dos pobres, e ele cumpre esse papel, cuidando dela, dando proteção, protegendo ela, né? Olha, ele fala para os seus funcionários, ninguém molesta ela e nem deixe molestar. Então é uma proteção. E provisão, dando o alimento dela. E depois disso, mostrando responsabilidade. Eu vou me casar com ela porque ele era o parente remidor. Se tinha alguém mais próximo, a lei dizia que quando a mulher morria e não tivesse filhos, o irmão do morto deveria casar-se com ela e suscitar filhos para continuar a família. Mas se não houvesse irmão, o parente mais próximo, o primo mais próximo. E tinha alguém mais próximo, e ele procura, o indivíduo não quis, abriu mão, e na sequência já era ele. E ele então assume essa responsabilidade e casa com Ruth. E então ele faz esse papel aí da masculinidade, de protegendo, provendo, dando filhos, cuidando do lar e, acima de tudo, mostrando amor. Então a gente vê isso também não só em Boaz, eu acho que ele citou Boaz por causa da linhagem do Salvador, mas todos os homens da Bíblia tiveram esse papel. A maioria dos homens, Davi também teve esse papel, né? Apesar de ele não ter sido um bom pai, mas ele teve um papel de liderança, que os filhos tiveram em volta dele. O que trouxe dificuldades na vida de Davi foi o descumprimento de uma ordem, marido de uma só mulher. Então, as diversas mulheres que ele teve trouxeram esses problemas. Não foi a questão da paternidade em si, não é? A gente vê Abraão descendo para o Egito para prover para sua família, Isaac querendo terra para prover para sua família. Então, a Bíblia não é um livro machista e patriarcal nesse aspecto que as feministas querem pautar, não? Exatamente. Talvez por isso o pastor Douglas Batista vá lá no Antigo Testamento pegar um exemplo de lá, né? De lá para mostrar, né? Exatamente. Que não é essa visão, né? Exatamente. Para mostrar que desde sempre o plano de Deus foi sempre esse papel. E aqui ele demonstra, né, a generosidade de Boaz, que era um grande símbolo da masculinidade bíblica de então, né? E até hoje serve como exemplo, porque ele demonstra toda a sua generosidade para com uma mulher que, a bem da verdade, poderia muito bem, para a época, ter sido apenas a escrava dele, a serviçal, a serva, mas ele a toma como esposa, ele a toma como uma mulher para redimir ali aquela família, e a gente percebe como essa história ela é de fato um grande exemplo para nós, e como o pastor Douglas Batista aqui coloca, ele serve de exemplo desse modelo bíblico de masculinidade. E também fala, né, de sua responsabilidade, que ali desde aqueles primeiros encontros ele já demonstrou uma série, né, de responsabilidades, de generosidade, de carinho para com Ruth, de tal forma que eles puderam ali depois constituir uma família no modelo do qual Deus estabeleceu para o homem e para a mulher. Isso tudo demonstra para nós aquilo que nós falamos ao longo dessa aula aqui, que o modelo bíblico de masculinidade não tem nada a ver com esse modelo opressor que a sociedade tornou-se aí em tempos passados e em alguns momentos até hoje. A masculinidade bíblica faz do homem um homem protetor, um homem provedor e um homem que se sacrifica e que reconhece ali na mulher, quando a Bíblia diz, por exemplo, que nós devemos coabitar com a mulher, conviver com ela com entendimento, considerando ela como vaso mais frágil, aqui não tem a ver com a fragilidade da mulher em termos da força do homem, não é inferioridade. Ali é para que o homem conviva com a mulher, considerando toda essa matéria sensível que a mulher é, considerando toda a sensibilidade da mulher em todos os aspectos, tanto espirituais como físicos, como emocionais, e a Bíblia ainda diz que deve-se coabitar ou conviver com essa mulher com sabedoria, considerando toda essa questão sensível da mulher. Então a Bíblia em si ela não tem essa desconstrução, inclusive em Provérbios está falando do valor da mulher, a mulher virtuosa, quem achará? Ele vai dizer quais são as mulheres que têm um valor, que são virtuosas, fala do lar, fala dos filhos que ela cuida, do lar que ela prepara, do trabalho que ela tem, do amor do marido, do cuidado que o marido tem por essa mulher virtuosa. Então, é falácia, né, Moésio? Então, exatamente. É muito boa essa lição. A gente não está aqui com o papel de dissecar o tema, porque o tema é muito abrangente, envolve aí a sociologia, a filosofia, mas comentar um pouquinho aqui dos assuntos que o pastor Douglas disponibilizou para a gente e contribuir com os nossos amigos que são inscritos no nosso canal. Exatamente, é isso aí. Queremos agradecer mais uma vez a audiência, a companhia de todos que estiveram conosco até aqui.
Esperamos mais uma vez que esses pequenos comentários e simples aqui sirvam aí ao propósito de te auxiliar, de te ajudar na sua aula de escola bíblica dominical. E se você é aluno e está aqui nos acompanhando também, que Deus em Cristo possa te abençoar e fortalecer a sua vida através do ensinamento da palavra de Deus. Deus em Cristo te abençoe. Até a próxima aula.